Olá, seja bem-vindo ao Fim de Tarde com o Editor. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Muito bem, termina hoje o prazo para regularização do título de eleitor. Então você que pretende votar aí na eleição de outubro, né? Não esqueça de regularizar o seu título de eleitor. Mas eu quero começar abordando um assunto que deve estar acontecendo nesse momento no Senado Federal e que tem impacto direto na vida de todos os estados e municípios brasileiros nessa questão da pandemia do coronavírus, tá certo? Que é a votação sobre o pacto de ajuda aí, está sendo chamado de orçamento da guerra, né? Esse pacto de ajuda aos estados e municípios. A cidade de Toledo, a previsão é de receber aí em torno de 17 milhões de reais para ações relacionadas ao Covid-19. Mas esse dinheiro ainda não foi liberado, ele está em votação no Senado Federal. A previsão é de que a sessão começasse aí por volta das 16 horas, né? Agora são 5h10, então deve estar acontecendo aí essa votação que é de extrema importância, né? O projeto de socorro a estados e municípios, tá certo? Eu vou abrir aqui o site do Jornal do Oeste, nós trouxemos uma matéria, né? E esse projeto ele já havia passado pelo Senado, mas ele sofreu modificações na Câmara Federal. Por isso, então, essa nova votação que é a tal da sessão virtual. O presidente Davi Alcolumbre, ele é o relator, né, do projeto e, segundo ele, aí haverá uma diferença de 300 milhões de reais por causa dessas mudanças que aconteceram na Câmara Federal e agora a votação aí também no Senado Federal, tá certo? Um outro dado alarmante, falando da dengue, é em relação ao estado do Paraná, que mais da metade das cidades do estado já estão no nível de epidemia de dengue, tá? Então, praticamente aí 200 e poucas cidades do Paraná estão em estado de epidemia da dengue. É um fato realmente bastante preocupante. Aqui em Toledo nós temos a questão do fumacê e eu até comentava com uma pessoa ontem que, na minha opinião, o fumacê é mais ou menos quando você manda o sujeito para UTI, né? Você não tem mais o que fazer, está numa situação desesperadora e aí você entra com a UTI para tentar resolver o problema de qualquer maneira. Essa é a minha opinião em relação ao fumacê, até porque ele acaba tendo vários efeitos colaterais, né? E não acaba com a larva do mosquito, que é a grande preocupação que deve existir, né? Então você mata o mosquito, ótimo, né? Porque aí o mosquito não tem mais como pôr os seus ovos, né? As fêmeas, mas em compensação você não acaba com as larvas que já estão aí eclodindo. Então é um assunto bastante delicado, é um assunto que requer aí uma análise um pouquinho mais aprofundada em relação a esse assunto, até porque é o seguinte, o fumacê, de uma certa maneira, ele isenta as pessoas da responsabilidade de cuidar dos seus quintais, né? De zelar pela limpeza, pelo menos, dos seus terrenos. Evidentemente que há situações em que esse controle foge ao alcance da população, né? Por exemplo, tem um terreno, uma praça pública que tem lá galho, a árvore que acaba acumulando água e tal. É difícil você ir lá e verificar, né? Mas pelo menos o quintal é responsabilidade de cada um, tá certo? Vamos falar um pouquinho de esporte. Aos poucos os clubes vão voltando ao normal. Ontem o Inter voltou aos treinos, ainda de uma maneira muito
light, vamos dizer assim, hoje foi a vez do Grêmio. Os clubes paranaenses, o Coritiba voltou, fez uma avaliação dos seus jogadores. O Paraná está fazendo trabalho online, começou ontem, segunda-feira, o Paraná Clube começou o trabalho online, hoje seguiu. O Operário de Ponta Grossa também já voltou aos treinos, assim, pelo menos a avaliação, e o Atlético ainda aguarda uma posição mais definida em relação ao que vai acontecer. De qualquer maneira, eu vejo com bastante cautela essa volta antecipada dos treinos para os clubes, tá? Particularmente eu continuo sendo bastante cauteloso em relação à questão do coronavírus. Vejo hoje, dei uma volta rápida na cidade para você resolver aí uns problemas à tarde, fui ao dentista. E a cidade aqui, pelo menos a cidade de Toledo, dá a impressão que nada está acontecendo. Eu já comentei sobre isso aqui, mas a impressão que se tem é que nada está acontecendo, né? E essa volta dos clubes, de uma certa forma, também reforça essa impressão, tá certo? Lembrando que essa semana nós estamos com a campanha da Anis, né? Que fica ali pertinho da rodoviária, na Barão do Rio Branco, tá? Então você acessa as nossas redes sociais, tem o Instagram, também o Facebook, a parceria do Jornal do Oeste com a Anis. Você quer presentear, deixar sua mãe mais bonita nesse Dia das Mães, passe lá na Anis e compre um presente para ela, tá? E amanhã a Bruna vai fazer uma live sobre a prevenção ao suicídio, que é um assunto que tem preocupado muito os psicólogos aí nessa época de pandemia, tá? Então amanhã às 10 horas a Bruna Manfroy entra com a live. Hoje foi um pouquinho mais cedo, hoje foi 8h30, falando da questão do preço dos combustíveis, né? E amanhã, então, o horário normal, digamos assim, da live aqui do Jornal do Oeste, a partir das 10 horas, a Bruna estará falando sobre prevenção ao suicídio, assunto de extrema importância. Importante também essa notícia aqui, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manteve a pena de 17 anos no caso do sítio de Atibaia, tá? Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o recurso buscava reverter, então, aí os aspectos da sentença. Os desembargadores também negaram pedido preliminar de defesa de Lula, que buscava remarcar o julgamento para uma nova data, tá? O julgamento de hoje também foi no plenário virtual. E em janeiro de 2018, só recordando aqui, o mesmo TRF4 condenou o ex-presidente a 12 anos de prisão no caso lá do triplex do Guarujá. Então, tá aí mais uma notícia em relação à Operação Lava Jato, né, os desdobramentos da Operação Lava Jato. Nós falamos hoje de manhã aqui do preço do combustível e olha a notícia que chegou aqui neste momento. A Petrobras informou aos seus clientes que aumentou o preço em 12% em suas refinarias, tá? Então a Petrobras registrou aí em 12% o reajuste aí dos combustíveis e isso deverá impactar logo também nas bombas aqui em Toledo. Então bora abastecer. Bora abastecer, hashtag bora abastecer. Falando embora, vamos embora. Amanhã eu volto às 5 horas aqui com o Fim de Tarde com o editor, sempre trazendo aí um resuminho das notícias. E o destaque de amanhã do Jornal do Oeste é o segundo concurso de leitura que a gente acompanhou aqui do movimento Pessoas Melhores, tá? Reforçando, as inscrições vão até 30 de julho e você tem até o dia 30 de setembro para escrever uma crítica, uma resenha crítica do livro Professor Não é Educador. O site é pessoasmelhores.com.br.
Você faz a inscrição lá nesse site, tá certo? Não deixe de acompanhar as nossas lives, ativar as suas notificações, tá certo? As principais notícias do dia você pode acompanhar no nosso site, o www.jornaldoeste.com.br, e também na versão impressa, que tem sempre as principais notícias de Toledo e região. Você liga e assina 3055-3322. Gente, uma ótima quarta-feira a todos. Até amanhã!